A hipóstase de Lúcifer. A inicianda Prema Sayananda, que ela foi pactuada agora há pouco, um pacto de abertura de caminho, riqueza e prosperidade, recebeu esse nome que ela não vai usar porque o nome de batismo, o pêndulo com o qual ela trabalha, disse que daria melhor para ela no sentido de se ganhar dinheiro. Numerologicamente entrou outra letra para que ela pudesse ganhar dinheiro. Mas eu vou utilizar esse nome Prema Sayananda para guardar o anonimato dela, para não ligar ela ao bruxo que sou, a não ser que ela diga, o senhor pode colocar sobre o meu canal, pode colocar arroba nas redes sociais e não tem nenhum problema, eu faço questão de ser. Então, a partir disso, eu passarei a dizer aí o nome dela, já configurando-a como uma pessoa que tem um pacto profundo com o Baal. E ela fez uma pergunta muito interessante sobre quem ou como é Lúcifer, qual a porção, né, que o nosso luciferianismo, que é divergente das outras escolas que aparecem aí nos podcasts, como é que a gente vê Lúcifer, por que é que eu utilizo a Bíblia, não é? E ela quer saber os fundamentos, mesmo porque ela está se iniciando agora. Nas conversas que tivemos via WhatsApp, é muito um pouco difícil a gente se pronunciar, porque eu sou aquele mestre que eu instigo muito, sabe? Eu entro em confronto com a pessoa para que a pessoa modifique o seu paradigma, o seu paradoxo. Mas isso pode ser entendido como uma intrusão. E não, eu não quero que a pessoa se sinta ofendida, apenas instigada. Porque, como dizia Carl Gustav Jung, não existe educação sem trauma. Ou seja, as pessoas chegam aqui pensando coisas que não é. Por exemplo, a Ananda, ela nunca leu a Bíblia, e tem muita gente que chega aqui achando que é naturalmente pagã porque nunca leu a Bíblia. Mas aí nós temos uma experiência, estudos feitos por cientistas em determinada universidade, que fizeram estudos sobre um bocado de criança que eram bisnetos de judeus que passaram por Auschwitz e Treblinka. E esses meninos, eles tinham traumas em relação a policiais. Eles tinham claustrofobia, né? O medo de ficar em lugares fechados. Eles temiam cães, eles tremiam todo quando viam cães policiais. E descobriram, chegaram à conclusão de que os medos, os terrores dos seus bisavós estavam condensados no DNA daquela criança. Ou seja, foi comprovado que você tem traumas de vidas que você não viveu, que você tem crenças de pessoas que você não imaginava que tinha, que são seus avós, bisavós, tataravós. E isso diz Gilberto de Las Cases, no livro A Via do Sátiro, que os nossos antepassados estão em nossa mente. Os nossos antepassados estão em nossos ossos. Os nossos antepassados estão em nossa carne, estão em nosso sangue, no nosso coração. Então, estão conosco e não somos livres das experiências que eles passaram. Da mesma forma, né, que também há a prova científica do DNA, existe a questão cultural. Se eu estou no Ocidente, naturalmente eu serei influenciado pelas experiências, pela sociedade que é cristã, da mesma forma como uma pessoa que é árabe, mesmo que não leia o Alcorão, ok? Essas pessoas,
elas serão sim influenciadas pela sociedade muçulmana. Como dizia Freud, o homem é produto de si mesmo. A primeira pergunta é: como transcender o cristianismo? Como limpar o DNA para que as nossas crianças, como a Ananda é mãe de, creio, de 3 filhos, as nossas crianças não sejam afetadas tão diretamente pela cultura. Bem, o ato de ir contra o sistema, de se tornar hippie, de se tornar Hare Krishna, de adentrar em qualquer comunidade de Osho, qualquer coisa que não seja aquela coisa certinha, de casal bígamo, de família correta, né, dessa coisa defendida pelo bolsonarismo, Deus, pátria, família, sabe? Isso aí já quebra muito o contato que nós temos, né? Que os nossos filhos terão com esse DNA malévolo, porque é malévolo. Mas a coisa mais interessante é se aprofundar. Você só consegue transcender o cristianismo quando você lê o seu livro fundamental, quando você indaga sobre, quando você o supera através de perguntas que nunca lhe serão respondidas. Então você o transcende, você sabe o que é o cristianismo, sabe como ele foi fundado, conhece as mentiras, porque você vai aprender sobre a reforma, Knox, Martinho Lutero, entre outros que fizeram o cristianismo, você vai saber sobre isso. E aí, justamente por conhecer, é que você transcende. Então, quando uma pessoa foge, por exemplo, da questão sexual, ela pensa que transcende porque foge, porque se esconde numa igreja, não consegue. Por exemplo, eu tinha um amigo que ele gostava sempre de assistir filmes de travestis, que eram os homens, os travestis ficando com homens héteros. E eu falei para ele, de acordo com a psicologia, que ele precisava se dar aquela experiência. Ele ficava a esposa ao lado, ele casado, a esposa ao lado, e ele vendo aquele filme lá do travesti, com comendo o hétero e, e sabe, e praticando, como diz Ellen White, o vício solitário com a esposa ao lado. E eu disse para ele que, de acordo com a psicologia, mesmo que seja a psicologia sombria, que se ele não realizasse aquela fantasia, ele iria destruir a vida dele, principalmente profissionalmente. E foi o que aconteceu. A profissão dele, né, simplesmente devido à ascensão das coisas que nós estamos vendo agora, da IA, da inteligência artificial, foi ficando obsoleto, ao ponto que a esposa teve que sair para trabalhar, né, lavando banheiro de rodoviária, nada indigno, mas para manter a casa. E assim está até os dias de hoje. A mulher sai 3 horas da madrugada, volta 4 horas da tarde. Então, por quê? Porque ele não realizou aquela fantasia. E é o que acontece, você, para não realizar aquela fantasia, você se joga dentro de uma religião cristã, de uma igreja, para nos satisfazer, e aquilo ali vai lhe consumindo, vai lhe destruindo. Embora você esteja dentro da igreja, aí você não sabe por que é que você dá dízimo, dá oferta, e sua vida está sendo destruída, porque você tem fantasias, você tem fetiches, que você simplesmente fez o desvio para a questão de ordem religiosa. Então você só conhecendo o sexo em profundidade é que você pode transcendê-lo, não fugindo dele. E aí nós temos o que? Uma sociedade redipio e de incels. O que é incels? São aqueles jovens, adolescentes, né, que gostaram de uma menina, gostam do sexo feminino
e ficam perseguindo determinado menino aí nas redes sociais e se tornam agressivos e são capazes de cometer delitos, não é? Inclusive houve um filme agora sobre essa nova figura que está surgindo na sociedade, que é o incel. Apareceu agora há pouco um aluno conversando com, eu vi isso no Instagram, o aluno, a professora falando com o aluno e ele foi e mandou aí foto de nudes para a professora. E a mãe defendeu o aluno, disse que a professora é muito bonita. Então é natural do menino fazer isso. Ou seja, pela beleza da mulher, ela não poderia ser professora. Esse adolescente é um incel protegido, né, pela mãe. E há essa sociedade de meio homens, de metade de homens, que são justamente essa sociedade redipil. O redipil quanto o incel são homens que não se aprofundaram na sexualidade, não realizaram os seus fetiches. E é muito interessante que se você for nas redes sociais desses homens que estão aí à frente do movimento Red Pill, homens bonitos, você vai no Instagram, nas redes sociais, e eles não estão com mulher nenhuma. O nome que você falar aí, você não vai ver ele com esposa, com uma namorada, não vai. Porque o Red Pill e o incel, como nós já falamos, são pessoas que vivem no raso da sexualidade. Não conseguiram, não tiveram inteligência de realizar sexualmente. E quando eu digo realizar sexualmente, eu não estou falando no ato do furunfado, de ir e vir. Mas há muita coisa dentro da sexualidade, que é como o pompoarismo, o BDSM, que é, por exemplo, o bandeja, disciplina e sadomasoquismo. Eu fui uma pessoa masoquista. Eu sonhei um dia em ficar sobre os pés, sobre os saltos de uma beldade. E se você for aí no Facebook, você vai ver que tem uma página minha chamada Supremacia Feminina. E depois há um vídeo aqui também no YouTube, que é de minha autoria. Quando eu me tornei masoquista e cativo de uma beldade. E foram muitos anos, foram 5 anos, assim, dos 5 anos, 3 anos eu fui escravo dessa beldade, dessa digníssima, meretíssima, né? Digna meretíssima, doutora Luana Alencar, né? Naturalmente eu estou dizendo o nome dela, o nome inventado, porque eu não posso incorrer em processo. Mas eu fui o primeiro escravo dela como masoquista. Realizar essa fantasia do masoquismo, ser judiado, receber sobre o corpo os saltos de uma mulher, não é? E muitos caras querem isso, por isso você vê aqueles caras que tem implante de corno, que ficam em cima do celular da mulher, que é pra ver a senha, esses pantinhos de corno, você me dá sua senha, eu vou ver o que é, e monitora seu celular e para onde você vai, esses camaradas, que você grita com eles, que tem aquelas discussões, eu já vi em condomínio fechado, eu morei, inclusive, com um casal que ele se ajoelhava pedindo desculpas nos pés dela e ela dava na cara dele. Era um absurdo dentro desse condomínio. Até que houve reuniões e que tiraram ela lá do condomínio, esse casal. Mas esse cara era o masoquista, né? Que infelizmente não sabe, não entende as suas fantasias e passam por situações dessas. Então a sigla BDSM, bandeja, disciplina, sadomasoquismo, vem. O bandeja é o ato de você ser imobilizado, né? Disciplina é você cumprir ordens daquela pessoa. E vai haver muitas sessões disso aí. Há homens que simplesmente se tornam cisei, né? Se tornam escravos mesmo de uma mulher, de limpar a casa, lavar o banheiro, final de semana, levar surras e mais surras dela. Isso acontece. Isso está na área do BDSM, da disciplina, bandeja, disciplina e sado. O sado foi feito, né, foi criado por Marquês de Sade, no livro Justine, ele fala a respeito dessas suas fantasias e você vai ver um filme chamado Os Segredos da Alcova de Marquês de Sade.
Ele gostava, né, ele gostava de aprisionar mulheres, ele gostava de maltratar mulheres, etc. E daí é da onde vem o sado, né, ou o sadismo. E o masoquismo foi criado por nada mais nada menos do que Sakyamazaki. Mazoc escreveu o livro A Vênus de Peles, onde ele conta a história de um homem que se apaixonou por uma mulher poderosa. Ele queria é, ser seu escravo, ser escravo dessa mulher. Mas nenhuma mulher queria, ele pagou caro, ele tinha muito dinheiro, pagou caro para que essa mulher, a Vênus de Peles, o tivesse como seu escravo. Então, veja o livro A Vênus de Peles, de Marquês de Sade, Justino veja o livro, aliás, Vendas de Peles, de Saksha Masoch e Justine, de Marquês de Sade, que você vai entender o que eu estou falando em parte. Mas aí você precisa se aprofundar. Eu fui ativo, não é? Eu participei disso aí, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz aqui, que alcançou milhares de visualizações na época, sobre a supremacia feminina, eu vou deixar para que vocês vejam. E eu assumi isso, eu fui, e depois não deu mais. Nem ela queria mais isso, porque já tinha transcendido o fato de se tornar sado, e eu já tinha transcendido o fato de ser masoca. Ou seja, quando essas experiências são vivenciadas por homem e mulher dentro do quarto, quando eles entendem a necessidade disso, de utilizar roupa de couro, coleira, corrente, todas aquelas coisas, aqueles atributos, né, que são dentro do BDSM tão importantes, chega um momento que você, por conhecer aquilo ali a fundo, por vivenciar aquilo a fundo, você transcende. Então é dessa forma que se transcende a sexualidade, que se sai dela de uma maneira sadia, sem agredir por palavra mulheres, né? Sem se tornar um torturador, sem se tornar um incel, um red pill. E é lógico que todos esses indivíduos, nestes espirituais, que, como nós vimos aí no Vic Vanilla, que agora está fora, né, do país, fugido, foragido, porque diversos processos em cima dele, etc e tal. Então você vê como ele maltrata as mulheres e como isso acontece de uma maneira bárbara. Só se sabe o seguinte, o indivíduo ele tem uma sexualidade atormentada, né? E o lance é que se tivesse realmente satisfeito essas suas taras sexuais, esses seus fetiches, o indivíduo não estava na situação fugido, foragido, como é por bater e agredir mulheres, né? Por surrupiar mulheres, por extorquir o sexo feminino. Então, né, como aconteceu aí, né, com o João de Deus, por exemplo, e por outras personalidades e mestres espirituais que decaíram, porque não souberam como ir a fundo dentro da sexualidade, conhecer a sexualidade a fundo e sair dela, né? E transcendê-la. Hoje falaria muito bem sobre isso, fala muito sobre isso no livro do Sexo, a Supremacia. Né? Eu creio que o nome do livro é exatamente esse, do Sexo a... ó, eu vou ficar devendo o nome do livro de hoje. Voltei. O nome do livro é Do Sexo à Supraconsciência de hoje. Então é importante que vocês leiam esse livro, quem foi hippie, quem não foi, quem se acha pagão, quem se acha ateu. Sabe? Você precisa mexer nessa tecla da sua sexualidade, porque ela pode trazer o efeito sombra, como diria Deepak Chopra, num momento muito errado da sua vida. Você agredir uma pessoa do sexo feminino de uma maneira que vai lhe trazer problemas de ordem legais. Então, se você tem essa agressividade contra o sexo feminino, não é? Porque uma coisa é você pensar, outra é você praticar. Mas se você, né, a boca só fala do que está cheio o coração. Quando você agride uma mulher, você agride a todas, né?
Mesmo que não seja aquela história, um por toda, mesmo que não rola aquilo, mas se você agride uma, você é capaz de agredir toda e qualquer mulher. E se você defende uma mulher, você é capaz de defender toda e qualquer mulher. Então é isso. Você precisa se aprofundar na Bíblia para transcender o cristianismo ou o judaísmo e tem que se aprofundar no sexo, não na questão do furunfado, mas no que de fato são as derivações da sexualidade, aquilo realmente que está ali guardado, que às vezes você não quer explorar, para você poder transcendê-lo. Né? Dito isto, vamos falar da hipótese de Lúcifer, que foi a proposta para esse grupo. Né? E nós utilizamos tudo isso como uma apresentação e como mostrar para você de que não é porque você não lê determinado livro fundamental de uma sociedade que você não é influenciado por ele. Antes de falar propriamente de Lúcifer, é preciso que nós ah, demos uma olhada para essa parede de palavras que nos fecham o véu de Ísis. Ou seja, a magia, e aí esse nome também vai incomodar, porque as pessoas, a mente vai exatamente para o lugar onde foi condicionado para ir, a coisa em si, ela foi tão degradada através das palavras, que hoje, através dos podcasts, né, da mãe Michele, da Nesta Nasha, de Jorge de Lúcia, de Vic Vanilla e de tantos, mãe Michele, etc., nem Matilde, essas palavras ficaram na mente das pessoas que acreditam que o podcast PDF e os PDFs da vida lhe autorizem a burrice imediata em relação àquilo que é. Nós estamos vivendo na era de Kali, que começou exatamente 2025 anos, há 2025 anos, quando o Senhor Krishna, de acordo com os Vedas, foi morto, né? Ou seja, desapareceu desse mundo. Então, com o desaparecimento desse avatar de Vishnu, que é o Krishna, então começou a era de Kali, que é a era de ferro, a era em que é dominada pela sexualidade, pela corrupção política e pela máquina, como está acontecendo agora com a consciência artificial, que denunciamos já no ano de 2021 através do livro Do Sexo à Supraconsciência, aliás, Tecno-Homo, sobre a consciência artificial. É o nome do livro, está ali no Clube dos Autores. Tá? Então, na era de Kali, pronunciado é que o homem ia ficar muito burro. E por isso que os livros começaram a ser escritos na Índia. Porque o conhecimento que é dado na Índia para iniciandos, ele é oral. Mas como o homem era burro e estava caindo na era de Kali, então, pela misericórdia de Krishna, nós teríamos o Bhagavad Gita, que é o néctar da filosofia oriental. O Bhagavad Gita, ele é exatamente um resumo do Mahabharata. O Mahabharata tem milhares de versos, e o Bhagavad Gita é um resumo, porque é a conversa principal entre o Senhor Krishna, que é a suprema divindade, a suprema pessoa de Deus, de acordo com o Gita, com a Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra, a guerra entre Pandavas e Kauravas. E Krishna iria ser apenas o conselheiro de Arjuna. Isso aí ia ficar muito famoso nos anos de 1973, por aí, essa conversa, quando o Raul Seixas iria criar a música Guitar, que começa: eu que já andei pelos 4 cantos do mundo, foi justamente num sonho que ele me falou.
Então, embora o povo Arel cante gitã, 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 é guitarra, e depois nós tivemos, pela compaixão da pessoa do Senhor Krishna, nós tivemos acesso ao Bhagavad Gita como ele é, de sua divina graça, Om Vishnupada Paramahansa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Swami Prabhupada foi que trouxe esse livro extraordinário para a gente. Depois nós tivemos acesso a Yogananda ao Bhagavad Gita de Yogananda Maharaj, depois o Gita de Mahatma Gandhi. Aqui no Brasil, a Fundação Alvorada, nos anos 90, iria trazer o Gita de Humberto Rodin. Então a gente tem esse conhecimento da passagem de Krishna por aqui no Bhagavad Gita. E nós vivemos exatamente na época do emburrecimento humano. Por isso que existem palavras que, sabe, em vez de ajudar você a entender esse mundo preternatural, vão agir como, sabe, uma parede, vão fechar o véu para você. E isso é necessário porque é a elite mundial que cuida do emburrecimento global, né? Precisa muito dessas palavras. Eu utilizei a palavra global porque é costume das pessoas falarem, né? Então vamos lá. Eu detesto esse vamos lá, mas a palavra espiritualidade, veja, a palavra espiritualidade ficou muito, muito vulgar. A Shalom Grauzik, que sempre faz profecias terríveis, a espiritualidade está falando ao meu ouvido. Usa isso. Mas isso também acontece com quimbandeiro, candomblé. A espiritualidade minha é muito forte. A espiritualidade de fulano é muito fraca. A espiritualidade de fulano é muito média. E esse problema aí, que é a espiritualidade, mas do que estão falando? Geralmente, quando a pessoa está falando de espiritualidade, fala sobre pessoas que um dia foram naturalmente humanas e que agora estão na espiritualidade. Nós dizemos, se tornaram espíritos. Essa questão de espíritos, que agora é traduzido, né, nas obras de Deepak Chopra, o indiano Deepak Chopra, o médico, o cirurgião, o instrutor Deepak Chopra, né, e que é usado em toda a casinha de umbanda, de candomblé e qualquer coisa, foi disseminada nada mais nada menos por Hippolyte Revel, Allan Kardec. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, vem nos dizer que esses indivíduos que perderam o corpo se tornaram espíritos. Então, por isso nós usamos tanto a espiritualidade. Você vai ver que se você pegar um Jorge Amado, por exemplo, ele nunca vai utilizar essa palavra espiritualidade quando se refere aos orixás. Ele vai falar do encantado, ele dirá sobre os encantados, né? Então, quando você tá vendo indivíduos que realmente estudam, como é a questão de Pierre Verger, Fatunde Verger, no livro Orixás, quando você observa Reginaldo Prandi no livro Os Mitos dos Orixás, quando você leva a sério, estuda a sério a coisa, você vai ver que a palavra espiritualidade. Então você vai ver que essa palavra espiritualidade, ela não tem a ver com a realidade das coisas, porque os espíritos que Allan Kardec diz como tal, ou seja, aqueles indivíduos que perderam a carne, eles são conhecidos através de espíritos mais sérios, ocultistas, apenas como cascões, apenas como fantasmas. Esses indivíduos que entram em comunicação, que através da psicografia e etc e tal, eles são simplesmente chamados de cascões dentro do ocultismo sério. Haja em vista o livro Os Grandes Arcanos. Ele falou, ele lançou o primeiro livro, Dogma Ritual, de Alta Magia, depois História da Magia e a Chave dos Grandes Arcanos. Na Chave dos Grandes Arcanos,
você vai ver exatamente isso, né? E ele vai dizer, o Eliphas Levi, quando está escrevendo as Chaves dos Grandes Arcanos, que ele viu uma nova religião que tem como símbolo uma videira traçada, e essa religião da videira traçada seria a mais diabólica possível. Não é? Só que a gente entendeu o diabólico como uma questão de fazer o mal e não vemos o diabólico como uma questão de engano, né? De levar a pessoa a acreditar que aquilo ali que se está falando acontece realmente pós-morte. É denunciado aí o espiritismo, essa religião que tem como símbolo a videira traçada, como uma coisa diabólica. Então, estou citando para você poder ver a fonte. E por que isso? Porque se você pegar o livro de Osho, a Psicologia do Esotérico, de Osho Bhagwan, ele vai falar a respeito de como são os nossos corpos. Então, nós teríamos ali 7 corpos. O primeiro físico, o segundo etérico, o terceiro astral, o quarto mental, o quinto, o quinto é o angelical, o sexto espiritual e o sétimo búdico. Esses quatro primeiros corpos, nós teríamos o homem em si. E esses 3 últimos corpos é a ligação que esse corpo, que esse homem, este que está encarnado, teria acesso às coisas supremas, às coisas para além do além. Então, na verdade, o que se diz espiritualidade está em um campo que é justamente pós-morte, em que o corpo, em que o indivíduo perde o corpo e vive fora dele. Mas quando o indivíduo perde o corpo e vive fora dele, ele vai passar 7 dias mais ou menos para perder o corpo etérico, 14 dias mais ou menos para perder o corpo astral e 21 dias mais ou menos para perder, observe muito bem, para perder o corpo solar. Por quê? Porque o indivíduo, quando ele sai do corpo, ele é todo consciente. Tá? Você, quando sai do corpo, sai consciente. Não é espírito, é você. É a sua consciência que deixou e abandonou um corpo. Esse corpo vai ter todos esses dias, segundo o livro Psicologia do Esotérico de hoje. E aí é que indivíduos, que nós vamos chamá-los de diabolos ou de gênios, poderão ter acesso a esses cascões que vão sendo deixados para trás. Enquanto você... Porque é como uma serpente que vai perdendo as cascas. E justamente esses cascões que têm a memória, porque são cascas, e tem a memória do que seu avô falou, bisavô, e agora está comunicando com você, pode ser acessado por esses diabolos, como por exemplo, um CD de Luiz Gonzaga, de Nelson Gonçalves. O camarada já passou, mas você está ouvindo aí de Luiz Gonzaga. Você jura que é Luiz Gonzaga, mas é apenas a voz dele que foi condensado naquela placa ali. E aquele diabo teve acesso a essas placas que foram deixadas, essas cascas que foram deixadas. E é dessa forma que ele busca se intrometer na vida alheia. E aí ele vem como seu irmão, como sua avó, dando comunicações, etc. e tudo. Como aconteceu todos esses anos com o Chico Xavier. Como aconteceu por tanto tempo com Divaldo Pereira Franco. A comunicação é, né, justamente com essas cascas. E eu digo quanto a essas mensagens que Chico recebia do além, mensagem do além, de costureira, de sapateiro, de motoqueiro, sempre tem uma coleção que é somente disso aí. De acesso a cascas. Então, você vê o perigo como é essas comunicações, porque elas são justamente diábolos ou diabos.
E a igreja evangélica, ela tem verdadeira ciência disso. Porque em Eclesiastes, em Provérbios, diz: o vivo sabe o que há de vir, mas o morto não sabe coisa alguma. E ele não sabe coisa alguma desse mundo, porque ele não pertence mais a esse plano. Mas aí, quando a gente diz assim, mas assim, como assim? Porque Paulo Estevam, de Chico Xavier, é um livro espetacular, onde conta a história justamente de Paulo e de Estevão. Porque quando a gente vê na Bíblia, e Paulo começa a perseguir os cristãos e cai nas portas de Damasco, nós teremos um problema muito sério. O que é que ele estava fazendo? Bem, Paulo, ele tinha, segundo Chico Xavier, no livro Paulo Estevam, best-seller, belíssimo, dos espíritas, e ele tinha perdido a sua esposa, Beatriz. Paulo, porque, porque Paulo havia sido mentor. Beatriz procurava saber de seu irmão, que era justamente o Estevão, que Paulo havia apedrejado na arena. E depois que Beatriz descobre isso, não tem mais jeito. Parece-me, não me lembro muito bem, que eu li há muitos anos, mas se eu não estiver errado, ela falece. E por isso, Paulo começa a perseguir os discípulos com aquela raiva, né? Já havia praticado aquele erro, continua a perseguir, sendo ele rabino, conhecendo muitas línguas. Então, nas posses de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. Então, como eu lhe disse, apesar do alerta de Eliphas Levi, e a grande maioria de que Chico tinha acesso, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, era cascas, que estão nesse terceiro plano, né, que eu falei etérico, mas na verdade o etérico é só o fio mais astral, que é o terceiro corpo, e ali ocorre tudo, ali no astral vai ocorrer tudo, vai ocorrer umbral, vai ocorrer tudo, porque é o corpo da memória, então você vai entrar ali dentro do astral, dessa casa astral, por isso que é chamado viagem astral, que quando quando o indivíduo se desliga do corpo, ele faz a viagem astral, porque ele vai para a atmosfera astral, não para a atmosfera espiritual, não é viagem espiritual. Então, esse mundo astral é que você vai ver todas essas coisas. Mas, assim, pessoas que foram além desse terceiro corpo e ficaram no quarto corpo, que é justamente essas consciências que fugiram da casca, deixo claro, que saíram da primeira casca, né, o físico, que quebraram o cordão, que é o cordão, né, que liga o perispírito ao corpo, que nós chamamos de etérico, e agora estão livres de sair e estão sofrendo horrores no astral. E eles sofrem sim horrores. Essas cascas, elas sofrem sim horrores, porque as cascas que foram uma vez individualizadas e foram trabalhadas pela alma, né, do indivíduo, pelo indivíduo, pelaquela força. Então elas também têm sim, é como um ventilador que você desliga e ele continua girando e vai parando aos poucos. Elas também têm sim toda a memória, toda aquela coisa. E quando, apesar de tudo, quando Chico e Divaldo Pereira Franco tiveram, em dado momento, uma inspiração espetacular, eu creio sim que eles alcançaram o corpo solar. Foram mais longe. Tiveram insights interessantes desses corpos, desses três últimos corpos que estão além, que é angelical, espiritual e búdico, que traz a memória do registro Cássio de tudo que fizemos em toda a vida. Então, sim, mas a grande história aí é que toda essa espiritualidade, meu caboclo, minha cabocla, minha pombagira, meu Exu, tudo aqui que foi humano, e para na densidade, eles vivem basicamente no astral,
não estão no campo solar e não tiver acesso à espiritualidade, à angelitude e ao corpo búdico que é divino por natureza. Então a verdade não é falar a minha espiritualidade, porque nem tudo que perdeu o corpo é espiritual. Por essa razão que justamente quem está ali no astral sofre dores terríveis. E sofrer dores indica que o indivíduo tem mais ou menos a constituição física que nós temos. Porque para um ser além, para digamos, um anjo, um arcanjo, um querubim, essa questão de frio, inverno, tal, verão, não existe. E um ser divino, um ser para além divino, um avatar, uma coisa maior, né? Então, essas palavras dor, sofrimento, infelicidade, é que não tem condição de ser de forma nenhuma. Então, a primeira não seria dizer a minha espiritualidade, mas a minha astralidade está dizendo. Charlene Grazik. A astralidade de fulano, de caboclo, preto velho, pombagira é muito fraca. Essa é a palavra que deveria ser utilizada quando se fala de cascas densas que só trazem a memória daquilo que foram, mas não é o indivíduo, que ele foi perdendo essas cascas e não tem como esse indivíduo se comunicar mais, uma vez perdidas essas cascas, se comunicar mais com o ser humano, tornando-se, pois, o espiritismo, pelo menos inicial, pelo menos a priori, uma religião, como diria Elifa Levi na chave dos arcanos maiores, uma religião diabólica, porque traz as cascas se comunicando, e aí para se comunicar, ela precisa se aproximar de você. E ela não quer morrer. Ela não quer morrer com 7 dias, com 14 dias. Ela quer viver. E ela vai ficar sugando o médium. A mediunidade, porém, pois ao invés de ser algo especial, é um desequilíbrio, é uma doença kármica e que atrai buracos. O perispírito do indivíduo médium, uma vez quando sai do corpo, está completamente como se como uma peneira, está completamente desprotegido no mundo espiritual. Então, correto seria usar minha astralidade, embora Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, em algum momento, tenha alcançado, sim, algumas memórias que estão já no plano, né, acástico, tenha conversado com seres extraordinários, como é o caso de Paulo, né, de Platão, de Aristóteles e de grandes figuras, Mahatma Gandhi e outras figuras que por aqui passaram. É possível, sim, o indivíduo ter entrado em contato com essas esferas em determinado momento, né, em uma inspiração única com aquilo que estava se passando além. Então, mais uma vez, a palavra seria astralidade e não minha espiritualidade. Quem usa minha espiritualidade está sendo econômico demais com a verdade, principalmente quando usa em relação a caboclos, pretos velhos, pombagiras e eixos. Então, uma vez dito isto, tendo explicado as dificuldades dessas palavras, eu escolhi uma das muitas, que é a espiritualidade, para você ver a dificuldade de se falar com as pessoas. Creio que poderemos entrar na hipótese de Lúcifer, saber quem, que e o que e como ele é, e como nós o vemos dentro do luciferianismo que praticamos. Então, esse vídeo foi para todo mundo, né, que faz parte aqui do nosso canal, e pode entrar em contato com a gente através do 819-9393-3813. Repito, 819-9393-3813, para tarô, baralho cigano, jogo de búzio, oráculo luciferiano. Nada é gratuito, né? E tem gente que tá vindo, não sei de onde vem esse povo, sabe? Ah, um cara, não, porque eu já
roubei carga de caminhão, queria fazer um pacto com Lúcifer. Não sei de onde sai essa podridão de gente. Não sei de onde é que vem essa miséria de pessoas, não sei. Então, assim, a gente atende pessoas sérias, né? E é no franciscanismo que existe caridade, não no luciferianismo. Ok, dito isto, vamos entrar no segundo vídeo, que é a hipótese de Lúcifer. Vamos falar sobre essa divindade.